Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 17 a 28. Então, Jesus falando da sua paixão no Evangelho, e ele vai falar da sua morte e da sua crucifixão. Mas naquele momento os discípulos não entendendo, então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e pediu que os filhos dela sentassem um à direita dele e outro à esquerda dele. Eles acharam que podiam participar do beber do cálice do Senhor. E aí Jesus, aproveitando esse momento e vendo a murmuração dos discípulos, Jesus chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai dizer: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. O que é que Jesus está querendo colocar em nosso coração? Neste dia fala do anúncio da paixão, morte e ressurreição. Cristo, na sua subida para Jerusalém, e a reação dos discípulos diante desse momento. Notamos que Jesus não somente anuncia a morte dele, mas também a sua ressurreição. A vida em sintonia com a vontade de Deus não termina na cruz, sim vai terminar na ressurreição e glorificação. Nós somos chamados a encarar as cruzes como consequência da vida vivida e de acordo com os valores vividos por Cristo. É sinal do nosso amor a Deus, e a ressurreição é o amor de Deus, amor que Deus nos mostra por tudo isso. Assim, ao ouvir o anúncio de Jesus sobre sua própria morte, João e Tiago logo querem pedir a Jesus postos importantes para poder mandar mais, mas Jesus nunca deu espaço para esse tipo de egoísmo. Sua existência é um serviço generoso para libertar os homens. O bem ou a bondade é o investimento que nunca falha. Jesus nunca deu espaço para o egoísmo e para o poder. Contrastando com Jesus, meus irmãos, é a atitude dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, ambiciosos sem limite, querem garantir um lugar em destaque no reino do Messias. A ambição em si não é negativa. Dentro do seu limite, a ambição pode servir de estímulo para nobres ações e para melhorar as condições de uma pessoa humilde. A ambição só se tornará um vício quando a afirmação de si mesmo for exagerada e os meios para atingir a glória forem desonestos. Uma pessoa de coração nobre não sai à procura de honras e dos aplausos, mas do bem, e ela reconhece o bem onde estiver. Meus irmãos, Jesus vai dizer: quem quiser tornar-se grande, seja o vosso servidor. Para os discípulos de Jesus e para qualquer cristão existe uma grandeza reservada: servir com gratidão, gastar tudo que se tem para resgatar a vida do irmão. Quem quiser seguir Jesus deve trabalhar todos os sentimentos internos dentro do coração. A comunidade de Jesus deve ser constituída pelas pessoas capazes de abandonar definitivamente essa prática egoísta e que tudo se compra e se vende. Tudo que Jesus quer dos discípulos é que eles entendam, que nossa quaresma deve ser sempre uma subida para Jerusalém. É um caminho para a cruz. A nossa vida deve ser uma subida contínua até Deus. Podemos até fazer algumas paradas, mas jamais uma paralisia. Então, a vida nos é dada e nós merecemos dando-a. Vós sabeis o que está pedindo. Quando pedimos a Deus o primeiro lugar, é porque muitas vezes não nos colocamos junto com nossos irmãos. Então, nossa vida não é simplesmente uma série de dias
que vão se passando um dia atrás do outro, e sim que todos os dias da nossa vida são um dom de Deus, não somente para nós, mas sobretudo um dom de Deus para os demais, para aqueles que vivem conosco. Então aproveitemos nosso dia, nossa vida para o bem de todos. Que nós sejamos irmãos e que nós nos sintamos sempre felizes em sermos iguais aos nossos irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.